Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 1, Transtornos Mentais e de Comportamento. Entre os tipos de transtornos de humor, um mais grave e frequente é o chamado transtorno afetivo bipolar, abreviado por TAB, também conhecido antigamente por transtorno bipolar de humor, TBH, e mais primitivamente como psicose maníaco-depressiva, PMD. É uma doença crônica, ou seja, prolongada, que atinge aproximadamente 1,5% da população mundial. Mais característico em mulher do que em homem, mas o que interessa é que atinge pessoas de todos os sexos. Como se diz, é uma doença altamente democrática, porque atinge pessoas de todas as culturas, de todos os níveis educacionais e socioeconômicos, dos dois sexos em proporções mais ou menos semelhantes, embora em termos de sexo seja mais comum na mulher. Para caracterizar que a pessoa sofre de transtorno afetivo bipolar, é importante lembrar que a pessoa tem que ter 2 ou mais episódios anuais. E a pessoa tem humor e atividades, e níveis de atividades são alterados. Então há uma elevação de humor e aumento da energia e atividade, é a fase maníaco, ou hipomaníaco, porque às vezes não é tão intensa. Então a pessoa se sente bem, agitada, capaz de realizar muitas coisas. E dali a pouquinho entra numa fase de rebaixamento profundo de humor e diminuição de energia e atividade. É o chamado episódio depressivo. Então a pessoa varia muito entre a atividade de muita energia, aumento de humor, e atividade de profunda depressão. Nos chamados episódios maníacos, de grande elevação de humor. Normalmente eles começam de maneira abrupta e duram de 2 semanas a 5 meses. A palavra mania em grego quer dizer loucura, demência, furor, raiva, quer dizer também mau costume, hábito prejudicial, vício, quer dizer ainda esquisitice, extravagância e exagero. Os sintomas mais comuns do episódio maníaco são sintomas cognitivos, pensamentos acelerados que se atropelam, pessoa se distrai facilmente, mas acha que está bem, sintomas comportamentais como pouco controle do temperamento e comportamento, libido exagerada, a pessoa tem uma impulsividade sexual muito forte. Sintomas emocionais como autoestima exagerada, baixa tolerância à frustração, sintomas orgânicos como aumento de energia e hiperatividade, compulsão alimentar, come muito, beber demais, uso abusivo de drogas e sintomas psicóticos como alucinações, delírios, ideação paranoide, que é a mania de perseguição, fuga de ideias, a cabeça fica muito ágil, muito esperta, mas a pessoa não consegue entender que isso não é normal, é algo totalmente fora do normal, fora da realidade. E depois a pessoa pode mergulhar no episódio depressivo. Nesse episódio, esses episódios iniciam de modo menos abrupto, quer dizer, a depressão vai se manifestando mais lentamente, mas duram em média 6 meses em pessoas idosas, pode ultrapassar até mais de um ano, ou até muito mais de um ano. Os sintomas depressivos, sintomas do episódio depressivo, sintomas cognitivos, dificuldade de se concentrar, lembrar de algo ou tomar decisões, pensamentos sobre morte e suicídio, esses pensamentos são recorrentes e a pessoa poderá realmente fazer algo deslocado. Sintomas comportamentais como falta de energia, fraqueza e desânimo, afastamento dos amigos, do convívio social de modo geral e assim por diante. Ainda sintomas emocionais como tristeza, vergonha e culpa, inutilidade e falta de esperança, baixa autoestima e autocrítica exagerada,
Sintomas orgânicos, como falta de sono ou sono excessivo, perda de apetite ou fome excessiva, abuso do álcool, abuso de drogas, abuso de qualquer coisa que a pessoa não vê que aquilo realmente está sendo prejudicial. Sintomas psicossomáticos como dores diversas, tontura, mal-estar, formigamentos, peso ou vazio na cabeça ou corpo, aperto no peito, e sintomas psicóticos como alucinações, delírio, ideação paranoide, fuga de ideias. Então, repare que a pessoa oscila muito entre o período maníaco ou hipomaníaco e o período depressivo. Resumindo tudo o que foi falado sobre o transtorno afetivo bipolar, então lembrar que nós temos os episódios maníacos e os episódios depressivos. Os sintomas cognitivos dos episódios maníacos incluem pensamentos acelerados que se atropelam e a pessoa se distrai facilmente, dentre outros. Enquanto que nos episódios depressivos é a dificuldade de se concentrar, de lembrar de algo ou tomar decisões e a constância de pensamentos sobre morte e suicídio. Por outro lado, os sintomas comportamentais dos episódios maníacos: pouco controle do temperamento e comportamento e libido exagerada, ou seja, a pessoa apresenta uma alta impulsividade sexual. Agora, nos episódios depressivos, é a falta de energia, fraqueza e desânimo, afastamento dos amigos e do convívio social, e ao contrário da fase dos episódios maníacos, a pessoa pode apresentar uma libido pouco expressiva, ou, às vezes, sem libido nenhuma. Sintomas emocionais. Nos episódios maníacos, autoestima exagerada, baixa tolerância à frustração, dentre outras. Enquanto que nos episódios depressivos, a pessoa pode apresentar tristeza, vergonha e culpa, inutilidade e falta de esperança, baixa autoestima e autocrítica exagerada. Os sintomas orgânicos mais comuns dos episódios maníacos: aumento de energia e hiperatividade, compulsão alimentar, beber demais e uso abusivo de drogas e bebida alcoólica. Enquanto que nos episódios depressivos, falta de sono ou, ao contrário, sono excessivo, perda de apetite ou, ao contrário, fome excessiva, abuso de álcool, drogas, etc. E os sintomas psicossomáticos. Nos episódios maníacos, eles quase não se fazem presentes, enquanto que nos episódios depressivos a pessoa pode apresentar dores, tontura, mal-estar, formigamentos, peso ou vazio na cabeça ou no corpo, aperto no peito, dificuldade para engolir, dentre outros. E os sintomas psicóticos. Nos episódios maníacos e nos episódios depressivos, esses sintomas podem se fazer presentes ou não. Conforme o adiantamento da doença, eles se tornam mais frequentes. São eles: alucinações, que é o engano dos sentidos, delírios, que é o engano da capacidade de juízo, ideação paranoide, ou seja, a mania de perseguição que a pessoa apresenta, e também fuga de ideias. Agora vamos ver rapidamente os transtornos psicóticos. Vamos examinar primeiramente psicóticos funcionais. Funcionais são aqueles sintomas que necessariamente não há uma causa orgânica para eles. Então a palavra psique quer dizer alma e ossis, ação. Quando a pessoa está sob um controle exagerado da sua própria alma. Ou seja, esses transtornos são chamados de reações psicóticas e psicoses funcionais de modo geral. Nesses sintomas, a pessoa psicótica não consegue manter a integridade do seu self, ou seja, não consegue manter o seu autocontrole, não consegue ter uma capacidade de compreender o seu ambiente, a pessoa foge muito da realidade. As diversas psicoses funcionais se caracterizam pelo comportamento esquizofrênico. Veja bem,
Toda psicose funcional tem comportamento esquizofrênico, mas há uma doença especificamente chamada esquizofrenia. Então, a palavra esquizofrênico, esquizo quer dizer fender, dividir, separar, frenos quer dizer mente, inteligência. Então, esquizofrenia é mente fendida, mente dividida, aonde a pessoa não consegue interar ou integrar os vários papéis que desempenha ao longo da vida. Todas as psicoses funcionais são de origem psicológica ou decorrentes de alterações da bioquímica cerebral, sendo que isso muitas vezes pode ter uma causa genética, mas nem sempre vamos encontrar uma causa genética. A pessoa psicótica deve manter constante o uso de medicamentos antipsicóticos. O grande problema é que ela toma o medicamento, se sente bem e por se sentir bem acha que não precisa mais do medicamento. Ao suspender o medicamento, o tempo para entrar em crise é coisa de poucos dias. Então, todo psicótico tem que lembrar, o uso de medicamento deverá fazer parte da sua vida pelo resto da sua existência. E o colapso psicótico, o ataque, o surto, pode variar desde algumas horas até mesmo há muitos anos. Sempre esse colapso é grave e exige a intervenção especializada e muitas vezes até mesmo forçada. A pessoa precisará ser internada até contra a sua vontade. Então vamos ver primeiramente os vários tipos de psicose. Primeiro, os transtornos psicóticos agudos e transitórios. A pessoa apresenta sintomas psicóticos diversos, como ideias delirantes, alucinações, perturbações das percepções e desorganização do comportamento. Além de confusão mental, mas as perturbações de orientação de tempo, espaço e autopercepção não são acentuadas. Ou seja, a pessoa pode não perder a noção de tempo, de espaço, de ambiente, o que é comum nas chamadas psicoses, mas nesse caso específico a pessoa poderá não perder essa noção de tempo, espaço e autopercepção. Entre os transtornos psicóticos agudos e transitórios, temos que destacar o transtorno psicótico agudo polimorfo, sem sintomas esquizofrênicos, sem apresentar a mente fendida. A principal característica é a instabilidade de humor. Pode apresentar sintomas psicóticos gerais, como alucinações, ideias delirantes, perturbações das percepções, mas eles não são graves, não são muito acentuados, não. São muito variáveis, mudando de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra no mesmo dia. Ou seja, essa pessoa apresenta alterações bem constantes, bem variáveis, e essas alterações elas são inesperadas, podem acontecer de um dia para o outro, até mesmo várias vezes durante o dia. O que interessa é que elas causam uma desordem emocional generalizada, como sentimentos intensos de felicidade ou de êxtase, variando para uma ansiedade e irritabilidade muito profundas. Tem ainda o transtorno psicótico agudo polimorfo com sintomas esquizofrênicos. É a mesma coisa, é idêntico ao anterior, mas também ocorrem sintomas esquizofrênicos na maior parte do tempo, como, por exemplo, distorções de pensamentos, afetos inapropriados, eco de pensamento, ideias e percepções delirantes, vozes alucinatórias, ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas que na realidade não existem. Se não houver a remissão do quadro e os sintomas esquizofrênicos permanecerem, esse transtorno deve ser entendido que já evoluiu para uma esquizofrenia estabelecida e firmada.